Nós não vamos falar do orgulho, talvez o que chamaria do aspecto positivo da palavra, de maneira alguma. Vou dar um exemplo do que seria o aspecto positivo da palavra. Alguém dizer assim: eu tenho muito orgulho do meu filho porque ele concluiu um curso universitário. Não é nesse sentido da palavra. Mas nós vamos ver a palavra orgulho enquanto um veneno para a alma humana. O orgulho é um sentimento, lá do fundo do nosso coração, moralmente negativo. O orgulho, ele é danoso à vida das pessoas. O orgulhoso não percebe o quanto esse sentimento lhe faz mal. E o orgulho aparece, gente. Como é que o orgulho aparece? O orgulho aparece num comportamento soberbo. O orgulho aparece na arrogância das pessoas. O orgulho aparece num comportamento altivo. Portanto, aquilo, irmãos, que nós estamos dizendo que é um sentimento do coração, aparece. Ninguém consegue esconder que é orgulhoso. A Bíblia diz algo muito interessante, algumas passagens sobre o orgulho. Você não pode se sentir nem melhor nem pior do que ninguém. Mas uma das características do orgulho é quando nós nos sentimos melhores do que os outros. O livro de Provérbios, capítulo 21, vai dizer que o pecado do orgulho pode ser visto no olhar das pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas olhar nos olhos de alguém e perceber que esta pessoa é orgulhosa, que ela tem uma soberba, um olhar altivo. O livro de Salmos, capítulo 40, faz uma recomendação muito importante, de que ninguém deve andar atrás de pessoas orgulhosas. Isto é, pessoas orgulhosas não são referência. Apesar delas parecerem muito, ou se posicionarem, ou se colocarem de uma maneira altiva, às vezes aparentemente interessante, a Bíblia diz: não vá atrás de pessoas orgulhosas. Mas há um texto do Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, que vale a pena você grifar no coração. A Bíblia diz que Deus se opõe, isto é, Deus resiste, Deus endurece com pessoas orgulhosas, mas Ele concede graça, Ele concede favor, Ele concede misericórdia a pessoas humildes. Então, se você percorrer toda a Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, você vai ver, meu irmão, minha irmã, uma condenação ao orgulho, e uma exaltação, ou uma advertência, que nós devemos procurar a humildade na nossa vida, mas isso não é fácil. Às vezes, circunstâncias muito difíceis da vida, circunstâncias das mais variadas provocam, despertam em nós esse sentimento de orgulho. Eu quero mostrar a vocês qual foi a origem do orgulho. E vocês vão ver como que esse sentimento que aparece através da arrogância, da altivez, da soberba, como ele é sério, e como ele está com os homens, e como ele está na existência desde os primórdios. O orgulho foi o motivo da queda de Lúcifer. Há duas passagens na Bíblia que eu quero que você leia comigo. A primeira está no livro do profeta Isaías, capítulo 14.
a partir do versículo 12. Os dois textos que nós vamos ler agora, atenção, isso é muito importante. Eles são chamados textos ou profecias de dupla referência. O que são profecias de dupla referência? Eles falam, os dois textos que nós vamos ler, sobre o rei da Babilônia e o príncipe de Tiro. Mas ao mesmo tempo que faz esta referência ao rei da Babilônia e ao príncipe da região de Tiro, o texto traz alusões profundas e exclusivas a Satanás. Por isso é chamado de profecia de dupla referência. Observe então a revelação de Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Se nós pudermos, vamos projetar esse texto. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Esse texto profético de Isaías vai dizer alguns pensamentos que Lúcifer, a palavra ou nome Lúcifer, é anjo de luz, anjo que fora criado por Deus, um querubim, que trabalhava na área de adoração celestial. Mas o texto declara que nasce no seu coração orgulho. E aqui, gente, nós temos um dos grandes mistérios da Bíblia. Porque a referência a essa experiência, ela se dá nas regiões celestiais. E o que nós, teólogos e pensadores, observamos e questionamos: como foi possível, no céu, um sentimento do mal? Como foi possível ao coração de Lúcifer sentir orgulho? Mas eu me lembro de Deuteronômio, capítulo 31, que vai dizer que nem todas as coisas nos são reveladas. Meu irmão, minha irmã, há situações que nós clamamos, pedimos revelação para entendermos nesta vida e a gente não entende. E aqui está um fato, de que no coração daquele anjo celestial veio o orgulho. Eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas. O que Lúcifer está dizendo é que ele queria mais. O orgulho é um sentimento de querer mais. Mais poder, mais status, mais privilégio, mais e muito mais dinheiro. O orgulho é um sentimento em que nós desejamos sair de um lugar para um lugar superior. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Agora vem uma declaração terrível nesse texto que nós lemos: eu serei como o Altíssimo. Gente, o orgulhoso, ele se coloca de uma tal maneira, tão elevadamente, que ele pensa que é Deus. Ele tem uma postura como se ele fosse Deus. Ele se comporta, ele fala, e às vezes
nem percebe o que está fazendo. Mas a sua postura, a sua posição é de uma divindade. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. Mas agora cuidado, meu irmão, minha irmã, porque este sentimento vem ao coração da gente e às vezes a gente não percebe. Esse sentimento de onipotência que assalta o coração da gente, como assaltou o coração de Lúcifer. Vejam no outro texto de Ezequiel 28, como é que essas coisas foram tomando o coração daquele que fora criado por Deus como anjo de luz. Em Ezequiel 28, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2, depois nós vamos ao 12. O versículo 2 diz assim: no orgulho do seu coração, no orgulho do seu coração você diz, eu sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. No orgulho do seu coração. Agora olhe o versículo 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, todas as coisas. Olha o verso 14: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Até que se achou maldade em você, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. No meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Está aqui, meus irmãos, a queda daquele que era um anjo espetacular criado por Deus. Certa vez Jesus Cristo, falando aos discípulos, diz uma coisa muito importante, referindo-se a Satanás. Eu vejo Satanás caindo do céu como um raio, numa alusão àquele que era anjo de luz, mas que fora expulso das regiões celestiais e veio habitar na terra para perturbar a humanidade. Mas fiquem tranquilos, amados irmãos e amada igreja, porque o seu fim já foi decretado e a cruz do Calvário já o venceu. O orgulho derrubou aquele anjo. O orgulho transformou, e eu quero lhes dizer, continua transformando pessoas em demônios. Porque um orgulhoso é capaz de se tornar um autoritário, um déspota, um soberano que se acha Deus na terra. Quantos homens na história fizeram estátuas para si? Quantos homens, como o próprio Nabucodonosor, que manda que as pessoas o adorem, que decreta a sua adoração. Mas você talvez pergunte, pastor, como é que eu venço? Como é que nós podemos vencer o orgulho que destruiu Lúcifer e que destrói a vida de tanta gente? Olhe para o pastor e guarde isso. O orgulho pode destruir você.
A Bíblia diz que toda soberba precede a queda. O orgulho pode destruir sua vida profissional, o orgulho pode destruir o seu casamento, o orgulho pode destruir os seus relacionamentos com as pessoas. O orgulho é danoso, o orgulho faz mal. E o problema do orgulho é que muitas vezes não é percebido. Mas há um versículo na Bíblia que me chama a atenção e eu quero deixar com vocês. No Evangelho de João, capítulo 1. Como é que a gente vence esse sentimento? Como é que nós vencemos isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Numa experiência extraordinária de João Batista. João Batista, gente, era primo de Jesus. Nascera 6 meses antes. Mas me impressiona o seu nível de espiritualidade, de comunhão com Deus, ele que vai preparar o caminho do Messias. E agora, ele está na beira do rio, onde batizava as pessoas, e ele vê a chegada de Jesus. E quando Jesus se aproxima do rio, onde dezenas e dezenas de pessoas iam para serem batizadas por João, e elas iam se batizar a partir de um princípio: se batizavam porque se arrependiam dos pecados, deitavam e eram imergidas nas águas por causa do arrependimento. Naquele momento há algo de muito espiritual que acontece na beira do Jordão, quando a Bíblia declara que João viu. Ele vê a Cristo e faz uma declaração das mais importantes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir comigo essa frase? Eis o Cordeiro de Deus que tira... De novo, igreja. E João agora dá um testemunho e nos traz a visão de como vencer o orgulho. Está aqui no verso 32, quando ele declara: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permaneceu sobre ele. Esse versículo que parece despretensioso aqui, tem algo de muito importante para nós. Eu vi o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba e repousou e permaneceu sobre ele. Sobre ele quem? O Cordeiro. Só há uma maneira de vencer o orgulho: se nós permitirmos que o Espírito Santo venha sobre nós. Não será com a terapia que você vencerá o orgulho. Não será nos aconselhamentos pastorais que você vencerá o orgulho. Não será fazendo promessas, porque a força do orgulho é muito grande. A vaidade humana é muito grande. E Satanás tem como especialidade, minha gente, aguçar o orgulho no nosso coração. E quantas vezes ele nos traz coisas, situações, para que nós nos sintamos ainda mais orgulhosos, jogando veneno para dentro da alma. Só há uma maneira de vencer o orgulho: o Espírito Santo de Deus, que pousa sobre nós pelo batismo, pela conversão e permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa permitir que esse Espírito permaneça, frutificando, abençoando, fazendo diferença na sua vida.
Mas você precisa entender, e olhe para mim, meu irmão, a pomba só pousa em cordeiro. A pomba só pousa em cordeiro. A Bíblia nos chama de ovelhas. É interessante avaliar esses animais porque ovelha é a fêmea. Cordeiro é o macho. Filhote. A pomba só pousa no cordeiro. A pomba não pousa na altivez. A pomba não pousa num comportamento do leão. A pomba não pousa na irascividade. A pomba só pousa no comportamento do cordeiro. É aqui que nós temos que aprender a vencer o orgulho. Quando nós nos comportarmos como ovelhas, o Senhor é meu pastor e de nada vou ter falta. Ovelhas. A Bíblia nos chama de ovelhas, Jesus nos chama de ovelhas, por que será? Se você analisar o comportamento de uma ovelha, verá que a ovelha é um animal tão dócil, mas tão frágil. E há um detalhe na ovelha que ela tem uma dificuldade extraordinária de visão. Por isso que o pastor, com seu cajado, tem que conduzi-la. E quando uma ovelha vai ser tosquiada ou sacrificada, ela vai como uma ovelha muda. O comportamento de uma ovelha é um comportamento absolutamente entregue. É isso que a Bíblia está ensinando. Se você quer ser uma pessoa humilde e não orgulhosa, nós temos que aprender a nos tornarmos essencialmente ovelhas. Ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu pastoreio. Você não pode ser outra coisa. Não é de outra coisa que a Bíblia te chama. A Bíblia só te chama de ovelha. O comparativo não é para te diminuir e nem a mim. O comparativo é para que nós entendamos que temos que baixar diante de Deus a crista do orgulho. O orgulho não vai te levar a lugar algum, a não ser a Deus rejeitar as suas orações. Porque a palavra diz que a soberba, e ao soberbo o Senhor endurece. O Senhor rejeita. Aprenda a ser ovelha. Aprenda a se colocar, às vezes no lugar sacrificial. Não foi isso que você aprendeu, não é? Não foi isso que seus pais ensinaram. Ao contrário, alguns dos nossos pais disseram para nós: se apanhou, bate. Se foi ofendido, se defenda, ofenda. E vem o Evangelho e diz outra coisa. Diz que a pomba do Espírito, o Espírito em forma de pomba, ele só permaneceu e só pousou sobre o Cordeiro. Já vimos aqui, irmãos, o quanto o orgulho destrói. Como a extensão do orgulho prejudica uma pessoa e a sua vida. Mas agora nós temos que tomar uma decisão de assumirmos a postura que foi nos dada, a postura de cordeiro. Somos ovelhas.
assuma essa postura de uma pessoa quebrantada, humilde, que às vezes vai levar desaforo para casa, sim, que às vezes não terá como revidar, e nem deve, que às vezes será humilhado, que às vezes será, de alguma maneira, pisado pelas pessoas. Mas a gente precisa entender que é na posição de ovelha é que o Espírito pousa e abençoa e enche. Ele não enche coração que já está cheio de orgulho. Ele não pode abençoar uma pessoa arrogante. O vaso tem que estar vazio. Não pode haver orgulho no vaso. Então que nesta manhã e nesta hora, o Espírito do Senhor, o Santo Espírito de Deus, nos molde, para que nós sejamos como cordeiros. E a pomba pousou no cordeiro e permaneceu. Irmãos, agora é hora de esvaziamento. Será que você é capaz de reconhecer o seu orgulho? Aonde você tem sido orgulhoso diante de Deus? O orgulhoso, via de regra, é teimoso, é resistente. Ele peita até o Senhor. Mas lembrem-se que ao coração quebrantado, o Senhor confere graça. O favor de Deus vem, a bênção de Deus vem, o renovo de Deus vem, o avivamento de Deus vem, se tivermos um coração quebrantado, se tivermos uma alma contrita. Então, se queremos, amada igreja, você que está em casa ou aqui, um renovo e avivamento espiritual, a gente precisa começar pedindo a Deus que nos tire o orgulho. E esse orgulho que impede você de pedir perdão, esse orgulho que machuca, que é como veneno na alma, que vai corroendo estruturas emocionais e físicas. O orgulho é devastador. Ele tirou a glória de Lúcifer, ele tira o brilho da sua vida, e você é iludido que você está brilhando. Não, você está sendo ofuscado pelo poder e pela força do orgulho. Mas que nessa hora, minha gente, em nome do Senhor, neste culto, neste lugar, diante deste momento de adoração, nós possamos sacrificar, entregar, ofertar, jogar no altar, para ser queimado o orgulho de todos nós, pedindo a Deus: Pai, quebranta, porque o Senhor, aquele que isso faz, aquele que é humilde a esse ponto, Ele vai dar graça, e graça é favor. Deus vai te dar muitos favores, por causa do teu quebrantamento e da tua humildade. Que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Reclina sua fronte diante de Deus e ore. Coloca diante de Deus o teu orgulho. Coloca diante de Deus aquilo que tem feito você ser altivo, arrogante, teimoso, quantas vezes soberbo. Coloca diante de Deus e diz: Pai, eu reconheço o meu orgulho. E o orgulho gera tanta coisa na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez muitas coisas, meu irmão, minha irmã, tenham acontecido com você por causa do seu orgulho.
Talvez você esteja hoje pagando um preço caríssimo por causa do orgulho. Entrega para Ele. Tem tempo de mudar. Dá tempo. Tem como mudar. Deixa o nosso Deus fazer. O Espírito Santo que um dia pousou na tua vida pela conversão e permanece, Ele só pode operar se você for cordeiro. Diga ao Senhor: Pai, eu me coloco agora no lugar do cordeiro, da ovelha. Eu não sou outra coisa, Senhor, senão ovelha.